Olá, Júlio. Vamos então estender a perna. Vamos estender a perna? Não, vamos estender a toalha sobre a mesa. Está bem, mas uma coisa não torna tem, a não. outra proibitiva. É verdade, é verdade. Às vezes, olha que há mesas muito complicadas. Nunca lhe aconteceu isso. Para estender a perna? É. Olha que, pronto, se calhar vai dizer que eu sou muito exigente, mas eu quando me sento a uma mesa e descubro que calhei num lugar que tem pernas da mesa e eu não posso esticar as minhas... Tem trave a meio. Exatamente. Sim, Isso sim. tira-me logo um bocadinho do prazer da refeição. É verdade, sabe? olha que isso é complicado. uma boa estratégia, não é uma boa estratégia para tirar o apetite. Condiciona. Eu quando posso, e não estou em sítios a que esteja habituado, quando posso faço uma inspeção prévia à mesa se a escolha de lugares é verdadeiramente livre, não me apanham com a perna da mesa à frente. Uma das imagens que o Júlio vai deixando aqui, que muito me agradam, são as imagens à mesa, na sua casa, na sua antiga casa, com a sua mãe, julgo que com a sua avó também. E com o meu pai. E com o seu pai. Uma família pequena. Uma família pequena, mas com esse ritual da refeição. Sim. O que também, vamos ser completamente honestos, ou pelo menos parcialmente, eu completamente honesto, também não me parece ser uma coisa honesta para dizer. Mas, naquela altura, a refeição, na classe média portuense, era para quase todos nós um ritual. Não havia tabuleiros em cima dos joelhos, não havia não sei quantos canais. Veja, como sabe, meu pai era um toxicodependente de noticiários. Eu não passaria pela cabeça de ninguém estar com a televisão acesa durante o jantar. Eram tempos diferentes. Portanto, foram regras... Que não melhores. Eu não estou a dizer, por exemplo, que hoje, com esta chuva de informação, por exemplo, o meu pai resistisse ao apelo. Se calhar não resistia. Naquela altura era mais fácil. Mas que havia, digamos assim, um modo de abordar a refeição como um ritual de comunhão familiar, isso havia. Eram regras importantes, não acha? Eu acho. Eu estou a dizer isto sendo que poucas dessas regras faço eu uso hoje em dia, mas... Querida, estamos a falar em abstrato. Estamos a falar em abstrato, estamos a falar de outros tempos, exatamente, sem telemóveis, Isso não quer dizer que nós não pequemos. Eu já disse aqui, por exemplo, que eu trovejo contra os telemóveis ligados durante a refeição e que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu peco. Porque estou à espera disto, ou estou à espera daquilo. Hoje em dia, não estando à espera de nada, já é raríssimo eu distrair-me. E, portanto, sento-me, tiro o telemóvel do bolso e desligo. Mas isso não quer dizer que não tenha recaídas. Eram rituais importantes. A hora da refeição, o facto de ficarmos à mesa a conversar sobre o dia, não é? Porque às vezes, hoje em dia, não engolimos só a comida, mas engolimos o dia no sentido em que não falamos sobre ele, não é? É verdade. E é importante também digerir o dia, não acha? É importante, e a minha associação com o que me contou, sabe, há casais que nos vêm a dizer que experimentam algumas dificuldades, sabe porquê? Porque trabalham juntos. Sim. E isso prejudica algo que é muito saudável, que é cada um de nós levar o nosso dia para a mesa e podermos partilhá-lo com o outro, ou com os outros. Se o dia foi o mesmo, isso às vezes prejudica a comunicação. E há casais que se ressentem disso, é muito curioso. Mas queria pegar em outro aspecto que mencionou, os horários. Termos horários para... Nem mais. Não quer dizer que isso não aconteça ainda hoje. Olha, na minha família, os meus filhos têm a gentileza de tentar, quando os Machado Vaz se reúnem, jantar um pouco mais cedo do que eles gostam de jantar, porque sabem que eu fui habituado a jantar cedo. Mas, quando eu cresci, isso era seguido de uma forma quase religiosa. A pessoa sabia, sei lá, em casa dos meus avós, que à 1 da tarde a família sentava-se à mesa.
E, portanto, quem chegasse depois disso, era bom que tivesse uma explicação. Porque, pelo menos em termos figurativos, havia orelhas que eram puxadas. Porque havia sobrolhos que se franziam. Dir-me-á, mas isso é rigor a mais? Talvez seja provocado pelo facto de eu ser sexagenário. Mas é assim, assim como nós dizemos, olha, eu digo a pessoas que me vão procurar e que pelo meio falam de insónias, e eu digo, é bom haver um intervalo não muito grande que faz com que nós nos deitemos sempre entre aquelas duas referências, sei lá, entre a meia-noite e a meia-noite e meia hora, entre as 11h30 e 1h30, porque isto ajuda a regular o sono. O facto de as refeições terem os seus horários. Olha, estou-me a lembrar de outra regra. Quantas vezes eu ouvi dizer não se traz o trabalho para a refeição. E não se discutia questões de trabalho. Falava-se de outras coisas. Ou sobretudo os problemas do trabalho. Os problemas, não é? Porque de vez em quando a refeição torna-se um prolongamento da reunião da empresa. E isso também não é bom. E, portanto, é verdade. Também vivia-se a uma velocidade completamente diversa. Vamos ser justos. Eu ia dizer, passo o exagero, em alguns casos não é exagero nenhum. Nós temos situações em que há pessoas sozinhas ou famílias inteiras que quase que poderíamos dizer que passam uma tangente à mesa da sala de jantar. Porque engole-se, porque chega-se atrasado e ainda há coisas para fazer a seguir. Partindo do princípio, estamos a falar do jantar, porque a grande parte... Quantos de nós hoje em dia é que nos podemos dar ao luxo de dizer a família almoça em casa? Pelo menos completa, não é? É raríssimo. Tirando o fim de semana. Tirando o fim de semana. E aí está, por exemplo, outro ritual. A mim agrada muito que se possa manter com todas as exceções que se vão sucedendo, porque alguém não está na cidade, porque outra pessoa tem algo para fazer, que até lhe dá mais gozo e que, portanto, deu uma pitadela e não aparece. Mas haver a priori uma ideia de que ou no sábado ou no domingo a tribo se junta, isso é algo que me agrada muito. Ainda a propósito dos problemas do trabalho não serem levados para a mesa, para a hora da refeição, eu ia dizer, o espaço da refeição não é um ringue, mas na verdade é à mesa que muitos confrontos acontecem. Também. Não é? Também. Bom, diga-se passagem que alguns desses confrontos começam na altura de ir para a mesa. Por exemplo, quando alguém considera que o outro ou os outros estão refastelados, uma palavra que eu gosto, também. Refastelados à espera que, por milagre, o jantar esteja em cima da mesa. Ou seja, quando não há participação ativa de todos, de preferência. E aqui estou a falar contra os homens. Nós homens temos a fama e, embora menos, mas o proveito de termos tendência para nos pormos em frente ao quadrado. As mulheres tratam de tudo e depois de ouvirmos aquela frase, o jantar está na mesa. Quando não a queixa, que, diga-se, não se refere em geral só a nós, também às crianças, a queixa de que temos uma frase terrível em resposta a isso, que é já vou. Que é uma frase... Sem ter feito nada para... Exato. E não só isso. É que é uma frase escorregadia. Em geral, quem diz já vou, não está a ir. Nunca reparou nisso? Ah, claro. É? Alguém está a ver alguma coisa na televisão, ou a tratar de uma coisa no escritório, ou isto, aquilo, e chama-se. O jantar está na mesa, vai arrefecer. Já vou. Quando nós dizemos já vou, isto é inconsciente, estamos, no fundo, a pedir, espera aí um niquinho. Não quer dizer que alguns de nós não digam já vou e não estejam já no corredor. Tudo bem. Mas
há muitas situações em que o já vou é uma espécie de pedido de mais um cisquinho. E às vezes este cisquinho é 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos e vai-se prolongando. E, portanto, pode haver uma sensação de injustiça que já precede o sentarmos à mesa. O que significa que depois qualquer pequena chispa pode incendiar a família ou o casal. Uma grande chispa. Nem mais, não é? Mesmo que o jantar ou o almoço seja chispa. Não é? Bom, toda esta conversa, isto foi como se diz, amuse-bouche. Um amuse-bouche para o que aí vem. E o que aí vem, caros ouvintes? Caros ouvintes, é algo que dificilmente não passou já por aqui, mas não nos tempos mais recentes, acho eu. Tem sido um prato comum no sentido que é um poema, não é? É um poema que eu gosto muito, do José Luís Peixoto. No Criança em Ruínas, que se chama Na Hora de Pôr a Mesa Éramos 5. E ao contrário do Rui Belo, eu se calhar propunha que eu lesse o poema todo, que não é assim tão grande, e que depois conversássemos um bocadinho. Isso, vamos a Pronto. Isto chama-se Na Hora de Pôr a Mesa Éramos 5. Na hora de pôr a mesa éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Isto é muito bonito. E triste ao mesmo tempo. Há uma tristeza associada a isto, não é? Há tristeza. Da ausência, não é? Da ideia ausência, de fim. Mas fim não aceito. Não aceita? Imagino, não é? Eu hoje devo ter bebido porque atrevi-me a estar em desacordo consigo. Pois já que estamos à mesa, porque não? Quando se escreve, enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5, isto não é apenas saudade, não é apenas tristeza, isto é a noção de que somos imortais na memória de cada um de nós. Só quando os 5 tivermos morrido é que não haverá recordação daquelas refeições. Que engraçado. O Júlio é hoje em dia uma pessoa muito mais positiva. Acha? Acho. Há uns anos diria que se agarraria provavelmente ao enquanto e ficaria até um bocadinho preso a isso, enquanto, não é? Mas é tempo verdade. limitado, tempo limitado. E hoje em dia tem essa perspectiva muito mais otimista e foca-se. Quer dizer, eu nem sei se é propriamente otimista, mas é assim, a Inês já está cansada de me ouvir dizer que a minha bela sala, onde eu estou a maior parte do tempo sozinho, é uma sala que está permanentemente cheia de recordações de gente que morreu e de gente que está viva. Ou seja, quando eu morrer, me enterrem na lapinha, quando eu morrer, há um mundo que morre comigo, não porque não seja transmitido, porque há coisas que evidentemente eu transmiti a meus filhos, algumas delas foram vividas por eles também, diga-se passagem, e essas estão muitíssimo bem entregues, mas há outras que eles e os mafarricos dos meus netos só conhecem porque eu as contei. E, portanto, ainda há uma certa imortalidade, mas mais desbotada, porque eu assisti. Ou seja, estou na situação do poema do José Luís Peixoto. Enquanto ele está vivo, ou enquanto um de nós, porque ele pode morrer antes das irmãs, etc. Ele, a personagem do poema, como é evidente, não tem que ser o José Luís Peixoto, não é? Enquanto um deles estiver vivo, na sua cabeça,
Ninguém está a dizer, não me venham com aquela história, por exemplo, de recordar é viver. Porque dá assim uma noção de que é igual. Não é nada igual. Não é nada igual. Agora, enquanto uma destas pessoas está viva, na sua cabeça, quando olha para aquela mesa, quando dispõe as cadeiras como se habituou a vê-las, quando alguns de nós se recusam até a tirar determinados talheres da mesa, embora a pessoa já lá não esteja. E uma presença única não pode fazer notar ainda mais a ausência dos outros todos? Claro, claro. E aí eu não estou, porque já a experimentei, não estou a negar a profunda tristeza. Não estou a negar, por exemplo, aquelas situações em que há um determinado lugar da mesa que é sacralizado, que nunca mais é ocupado por ninguém. Nós estamos muito habituados, neste mundo vertiginoso em que vivemos, a ouvir este tipo de notícias, mas é, por exemplo, no desporto, não é? Retira-se um jogador extraordinário e a camisola número tantos nunca mais é atribuída a ninguém. Bom, no remanso de lares, há lugares, por exemplo, à cabeceira da mesa, que não são ocupados. Outras vezes são. Isto é muito curioso ver as soluções que cada família encontra. Sei lá, morre o pai e o filho mais velho ocupa o seu lugar. É uma espécie de reconhecimento, de passagem de testemunho. Noutras famílias, não. O lugar fica ali. Porque era o lugar do pai ou da mãe, tanto faz. Fica, de certa forma, é uma espécie de altar. Altar, exatamente. Que ninguém ousa profanar, não é? Está sacralizado. E, portanto, quando você diz que eu estou mais otimista, talvez eu sublinhe mais isso. Estou de acordo, por uma razão. Porque também eu me encaminho para o fim. E, portanto, cada vez mais vivo essa realidade. Eu gosto de dizer que vivo numa zona crepuscular de vivos e mortos. E, infelizmente, cada vez mais mortos. Como compreendo, na minha geração, nós caímos como tortos. Todas as semanas abrimos o jornal ou tocam o telefone, isto, aquilo e aquilo outro. E, portanto, esta noção, se quiser, é até uma espécie de... Eu acho que é verdadeiro, que não estou a deformar o real, porque gosto de acreditar nisso. Mas cada vez me é mais necessário, cada vez... Se calhar é exagero de histérico dizer, cada vez é mais a minha tábua de salvação, pensar, há um mundo dentro de mim que eu preferiria que estivesse dentro e fora, mas já não é possível, mas que pelo menos eu guardo e enquanto estiver vivo ou lúcido, olha... Lembra-se do livro do Miguel Sousa Tavares, Onde Deixarei Morrer, David Crockett? Sim. Aqui é a mesma coisa, quer dizer, se há coisa que eu tenho a certeza é que não deixarei morrer, digamos assim, esse tipo de situações, como esta. Já agora, nestes casos de lugares que são altares, profanar ou não, eis a questão, que postura é que tem sobre isso? Sendo que não há resposta aqui, não há a resposta certa, porque cada um opta por seguir aquilo que sente, não é? Se quiser é assim, eu verdadeiramente não fui confrontado com isso. Muito bem. Porque aquela casa já não é a sua casa, evidentemente. Não foi isso, querida, é que numa determinada altura meus pais tiveram que ser ambos institucionalizados. E, portanto, eu nunca estive na situação de, por exemplo, meu pai era muito mais velho, portanto era lógico que morresse antes, como aliás morreu, nunca estive na situação de me questionar, fico no meu lugar habitual, na mesa da velha casa da Rua do Bolhão, ou vou para o lugar do meu pai, para ficar em frente à minha mãe. Ficava em frente a ele. Se me pergunta o que é que eu acho que teria acontecido,
eu acho que teria ficado no meu lugar. Se calhar até por razões mais prosaicas, aquilo era o meu lugar. Não havia em mim, de uma forma consciente, e penso que inconsciente também não, nenhuma nostalgia, digamos assim, de ocupar o lugar à cabeceira. E, portanto, acho que só o teria feito se minha mãe o pedisse. O que eu acho que seria completamente impossível. Acho que a minha mãe sacralizaria o lugar. E, portanto, nós ficaríamos um ao pé do outro, ela à minha direita, exatamente como estávamos antes. Depois, para lhe falar com toda a franqueza, aquilo que poderíamos chamar os Machado Vaz Flying Circus, não é? Como os Monty Python, foram sempre muito uma rebaldaria a esse nível, em que toda a gente se senta em qualquer sítio, não é? Nunca houve, por exemplo, aquela repare, não tenho nada contra, tenho até muita coisa a favor, mas não foi hábito nosso, aquele hábito de eu me sentar à cabeceira, por exemplo, nunca houve muito isso. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Cantelães. Não deixa de ser curioso, porque em Cantelães eu sento-me à cabeceira. É verdade. Mas o resto vale tudo menos tirar olhos. Gosta de ter a cabeceira para si? Gosto. Até por comodismo. Não é? Porque na cabeceira estou mais à larga. Muito bem. Pronto. Mas, pensando nisso, sabe que Cantelães foi inaugurado pelos Machado Vaz à mesa. Pronto. A casa ficou pronta e nós avançámos e acho que foi um bocadinho porque não é obrigatório naquela grande mesa de Cantelães que alguém esteja, a maior parte das vezes, quando aquilo está a abarrotar, que remédio, não é? Mas só com a minha família não haveria necessidade nenhuma de alguém estar à cabeceira da mesa. Podíamos estar uns em frente a outros. Nos lados, digamos assim. E, portanto, a minha recordação, já lá vão para aí 11 anos, eu penso que, de certa forma, eu fui empurrado para a cabeceira da mesa. E passou a ser, digamos assim, o meu lugar. Pelo menos naquela mesa. Sei lá, está a ver como é a vida moderna. Se de repente os Machado Vaz estão a comer, mas querem ver um jogo de futebol, come tudo na sala, numa mesa mais pequena, em que não há cabeceira nenhuma. E, portanto, o que há é toda a gente a tentar apanhar os lugares onde se vê melhor a televisão. É tão simples como isso. Não é? Estava eu a pensar que estes tempos modernos estão maus para aqueles serviços de... Não sei qual é o termo... Os serviços de louça, os faqueiros sim. E os serviços... Porque hoje em dia é sofá e tabuleiro, de facto, não é? Exato. Mas, olhe, por exemplo, eu aqui em minha casa, de vez em quando, sozinho, ainda me dá prazer ir buscar pratos que vieram de casa de meus pais e meus avós. Não é? E aquela velha história de nos tratarmos bem aqui e acolá, de ir buscar do faqueiro de meus pais um prato que já é do tempo de meus avós. Faz agora, isso? Às vezes faz. Às vezes faço. Não é? E agora eu podia mentir com os dentes todos, mas não vou mentir e, portanto, telefono para o servo em casa e abro uma garrafa de vinho e aquilo é, olhar para aqueles pratos e para aquele faqueiro é qualquer coisa que me delicia. Porque atrás vêm todos os Pois, lá está, voltamos ao mesmo. No poema é muito curioso, você pode achar que é um exagero, mas logo no primeiro verso eu tenho uma fantasia igualitária, porque o verso é assim: na hora de pôr a mesa éramos 5, e eu gosto de pensar, não do alto, mas do baixo do meu comodismo e da minha preguiça, que os 5 punham a mesa. O que está sempre longe de ser garantido quando há homens e mulheres. Sim. Pronto. Embora cada vez mais se encontre casas em que eles andam ali à esquerda em linha, hoje, não é? Hoje em dia é muito diferente. Até na questão do cozinhar, diga-se passagem, não é? Mas pronto, eu gosto do som disto. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. Pronto. Punha, porque não está na hora de estar à mesa. Era de pôr a mesa. E depois vem, pronto, a enumeração. O pai, a mãe, as irmãs. E depois o que é descrito? A trajetória é habitual em qualquer família. Não quer dizer que não haja filhos que não fiquem a viver com os pais.
Em geral há mais filhas. Sempre houve. Diga-se de passagem. Inclusivamente, falámos de rituais, aquele ritual de escolher uma filha para ficar solteira em casa dos pais para tomar conta dos pais na velhice. O que já não acontece tanto, não é? Quase não acontece. Quase não acontece. Pronto, não é? Acontecia até mais no campo, não é? Exatamente. E, portanto, depois o que é que vai passar-se? Vai passar-se que as novas famílias nucleares periféricas vão surgindo. A irmã casou-se e foi para a casa dela. A irmã mais nova casou-se e foi para a casa dela. O pai morreu, pronto, é o ciclo de vida também. E a mãe ficou viúva. Agora aqui podia-se dizer assim, bom, mas espera aí, e porquê é que ele não ficou a viver com a mãe? Não sabemos. Não sabemos. Ele vive sozinho, por exemplo. Não se casou com umas irmãs. Não sabemos nada. Sabemos que ele não ficou com a mãe. E, portanto, depois o que é que ele vai dizer? No fundo, ele fez uma descrição de a minha mãe também é viúva, mas a minha irmã mais velha casou-se, foi embora. A minha irmã mais nova casou-se, foi embora. O meu pai morreu. A minha mãe ficou viúva, não é? Mas ele imediatamente atalha esta... Porque o que é que seria quase lógico neste seguimento? Era ele dizer assim, e agora eu estou sozinho. Não é? Sim. Ou fiquei eu com a minha mãe viúva, ou qualquer coisa assim. Não é? É o que, entre aspas, parece indiciar este rolar do poema. Não é? Veja, a minha irmã mais velha casou-se, depois a minha irmã mais nova casou-se, depois o meu pai morreu. Mas imediatamente ele corta-se esse caminho e diz: hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Uma pessoa diz assim: oh, Messa, como é que podem ser 5? No fundo, há uma espécie de moldura invisível onde está o retrato dos 5. É verdade. E em vez de o poema ser muito mais curto e ele dizer assim: e nós somos à mesa 5 porque eu, que estou aqui a comer sozinho, asseguro que os 5 continuam presentes no meu coração e na minha cabeça. Não, ele vai fazer um jogo muito bonito. Porque vai dizer, somos 5, mas somos 5 menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai que morreu, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. E imediatamente, depois de dizer como sozinho, ele diz, mas irão estar sempre aqui. Isto é muito bonito, este jogo. Porque ele diz, primeiro diz, cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Uma pessoa imagina este homem numa mesa, está a comer e há 4 lugares que estão vazios. E ele olha em redor e alucina as pessoas amadas e alucina as antigas refeições com a família toda. Cuidado, porque o verbo alucinar, as pessoas às vezes têm a sensação que só pode ser utilizado em contexto psiquiátrico, não é verdade? Quando nós imaginamos as pessoas, nós estamos a aluciná-las, digamos assim, na nossa cabeça. E ele diz, cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. E imediatamente atalha para referir, mas irão estar sempre aqui. Já foram, mas continuam. Exatamente. Na hora de pôr a mesa, isto é, dobrar a parada, é repetir, sublinhando, na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. E depois, ele vai democratizar a alucinação. E vai, ao mesmo tempo, decretar a sua certeza de que os outros da família sentem o mesmo que eu. Porque, ao dizer, enquanto um de nós estiver vivo, o que ele está a dizer é assim, a minha irmã mais velha, na casa dela, a minha irmã mais nova, na casa dela, a minha mãe viúva, na casa dela, e o meu pai, se está em algum sítio,
são da mesma opinião e fazem exatamente o mesmo que eu. Ou seja, mantêm o status quo de que somos 5 quando se põe a mesa nesta família. É muito bonito. Sim, claro, como seria bonito também encher esses lugares com outras vidas, evidentemente, não é? Aí... E não seriam 5, poderiam ser 10, não é? No fundo. Aí, se quiser, podemos complicar, já não o poema, mas dizer assim, este homem, não sei se lhe apetece, estamos a falar em abstrato, mas este homem, desejavelmente, um dia deixará de estar sozinho. Encontra alguém. Se calhar com umas irmãs constitui outra família. E então poderão não ser 5, poderão ser 8, ou 9 ou 10. A diferença é que uns estão vivos, outros estão mortos, outros estão ausentes. Mas o que este homem fará, estou certo disso, atendendo ao que está dito no poema, é àqueles que chegam transmitir aquilo que foi. Aquela lenda familiar que faz com que um dia os netos da Inês lhe façam perguntas sobre os seus pais e a Inês, encantada, venha a descobrir um dia numa conversa qualquer um dos seus netos dizer: ó vó, porque o teu pai fazia isto ou a tua mãe fazia aquilo, não era? Já lhe aconteceu, claro. Claro. A mim já me aconteceu. Gosta desse perpetuar da memória, claro. É de ser fiar a lenda familiar, percebe? Ora bem, e como é que estamos de tempo? Ainda temos muito tempo. Temos muito tempo. 15 minutos. Temos 15 minutos. Então vai daí. Como você sabe, eu ainda não perdi a esperança de fazer uma carreira política. Está e, portanto, mais que a tempo, não é? Estou sempre a polir as pratas do poder na esperança que o telefone toque, não é? Para eu passar a ter motorista e todas as outras mordomias, incluindo um mordomo. Embora pense que não é muito habitual vir um mordomo nas mordomias de ser membro do governo ou qualquer coisa, mas não interessa, pronto. Eu depois, com a fortuna que me pagarem, eu contrato um mordomo. E vai arranjar-me de qualquer maneira um lugar assim? Com braço, não tem que ser direito, pode ser esquerdo. Por amor de Deus! Você vai ser, em termos de poder, eu sei que a palavra não é agradável, mas em termos de poder você vai ser capataz. Mas o que acontece é que nós temos um ministro da cultura poeta. Pois temos. E vai daí. Anda uma coisa na net que é muito bonito, que é o cotidiano não cega, nós é que andamos distraídos. Não pensamos, ouvimos falar na televisão, pessoas que pensam que estão a pensar e assim ganham a sua vida. Ainda não leu isso? Não. Tem piada. Dói-nos a vida, mas dizem que merecemos, porque pensamos em viver do mesmo modo que as pessoas que pensam que estão a pensar e falam na televisão. Agora, as pessoas que pensam que estão a pensar e ganham a vida na televisão, dizem-nos que perdemos a nossa e é bem feito. E ainda devia doer mais. O cotidiano não cega, nós é que estamos distraídos. Pronto. Isto tem muita graça, tem muito humor, um humor ácido. E a única coisa que eu me arrisco a dizer é que algumas destas pessoas que pensam que estão a pensar na televisão, algumas delas não pensam que estão a pensar. Algumas delas pensam mesmo. O que é pior. Porque não estão enganadas. Elas estão a enganar-nos a nós deliberadamente. Isso é outra coisa. Mas eu fui buscar um poema que se intitula Como um Adeus Português, de Os Amantes Obscuros, e que reza assim: Meu amor, desaparecido no sono como sonho de outro sonho. Meu amor, perdido na música dos versos que faço e recomeço. Meu amor por fim perdido. Nenhuma lâmpada se acende na câmara escura do esquecimento, onde revela em banho de prata as imagens que guardo de ti. Imagens que se desfiam na memória de haver corpos. Na memória da alegria que sempre guardamos para dar a alguém, tremendo de medo, tropeçando de angústia,
enternecidos, entontecidos, como aves canoras soltas nos vendavais. Perdi-te no momento certo de perder-te. Aqui estão os augúrios. Além, o discernimento. O amor em surdina desfez-se no seu dizer. Entre versos pobres, um corpo cansado e a doença sem fim do desejo mortal. Agora ouça isto. Apagaram-se as luzes. Nunca o vento da indiferença me abrirá as mãos. Nunca abdicarei deste quinhão de luz, o meu amor. E agora vejo bem como as palavras caem. Não valem, se desfolham e são pisadas por qualquer afirmação da vida que não era para nós. É muito bonito. E depois esta coisa de lhe chamar como um adeus português. A Inês dizia há bocado que eu estava mais otimista, e eu espero bem que seja verdade, mas nós, portugueses, temos a reputação de sermos melancólicos. Então, quando nos comparam aos nossos irmãos, minha Nossa Senhora, não é? E, portanto, é muito curioso, porque isto podia-se chamar como um adeus. Teria toda a lógica. Estamos a falar de um amor que terminou. Embora, repare este verso, nunca o vento da indiferença me abrirá as mãos. Estávamos há bocado a falar de memória, com o José Luís Peixoto, que é a mesma coisa. Que é, tudo bem, nós dizemos adeus, mas de indiferença não sofrerei. E a indiferença, portanto, não me vai abrir as mãos. E, ou não me abrir as mãos, eu não abro mãos deste quinhão de luz, o meu amor. Ou seja, separam-se, mas o amor permanece. A memória é muito importante para não cairmos na indiferença, não é? A todos os níveis, afetivos, históricos. Não é? O que são memórias, se quiser, se me é permitido continuar a alucinar, são memórias diferentes. Porque é assim, nós podemos tornar-nos indiferentes a alguém. Isto é uma frase complicada. Que é assim, tornar-nos indiferentes a alguém é o outro já não sentir nada por nós. Não é? Nós podemos já não sentir nada pela outra pessoa, mas evidentemente isso não apaga as memórias. E, portanto, nós recordamos o que vivemos com o outro. Mas, se quiser, passa o exagero, porque é uma memória sem afeto, é uma espécie de memória fotográfica. A Inês cruza-se com alguém na rua e até lhe pode acontecer, a mim já me aconteceu, mas sou muito mais velho, dizer assim, é curioso. Há uma parte de mim que fica espantada pela relação que eu tive com aquela pessoa. Isto não tem nada de insultuoso. Muito menos de agressivo. Mas há qualquer coisa que deixou de fazer sentido. E, portanto, é quase estranho pensarmos que tivemos uma relação amorosa, quiçá, uma amizade, seja o que for, com aquela pessoa. E há outra memória, que é a memória do afeto. Que é a Inês, por exemplo, chegar aqui ao Porto, ir comigo para Matosinhos e dizer-me: ó Júlio, pá, pronto, tive que olhar para o espelho e admitir, eu ainda não me livrei daquela relação. Quem diz a Inês dizer-me isso a mim, diz vice-versa, dizer-lhe eu a si. E a frase Mas seguinte... a relação com Matosinhos ou... Minha querida... Eu pensei logo na comida, confesso. A relação com Matosinhos meu Deus, está coraçada contra qualquer vento de indiferença. É verdade. Essa é a prova de bala. Sem dúvida. De divórcio, de adultério. Eu nem preciso olhar para o espelho. E a frase seguinte pode ser: não o vejo há 3 anos, não a vejo há 6 meses, seja o que for. Mas de que vale isso? Se dentro de si a relação não terminou. Pelo menos do seu lado, claro. E, portanto, quando é dito nunca abdicarei deste quinhão de luz, o meu amor, o que está a ser dito, porque
o último verso é da vida que não era para nós, está-se a reconhecer, não havia uma vida para nós, como casal. Ponto final, se quiserem, parágrafo. Mas a recordação da outra pessoa, e no fundo, eu arrisco-me a dizer, o meu amor por ela, não é a recordação do meu amor por ela. O meu amor por ela, não, esse quinhão de luz continua bem fechado na minha mão. Estava agora, por acaso, a lembrar-me de uma conversa esta semana com um amigo meu, em que isto daria outro programa, em que, a dada altura, vem a lume a seguinte frase: eu não sei se gostei mesmo dessa pessoa ou se foi apenas teimosia. Querida, mas a frase tem toda a lógica. Tem, não tem? É assim, Inês. Nós temos uma relação com alguém. Entramos nela de boa fé. E o outro também. Eu hoje estou anormalmente generoso para com os outros. Eu, às vezes sou assim mais mauzinho, mas não. Eu já estou a estranhar, é o Gandhi da Foz. Neste momento já olho para si como o Gandhi da Foz. O Gandhi da Foz, tem piada. Bom, ainda tenho um bocadinho mais de cabelo, não é? Mas pronto. Mas diga. A Inês entrou de boa fé naquela relação, outra pessoa também. Tenha acontecido o que tenha acontecido, a relação começa a estiolar. A relação começa a esmaecer, a relação pode até começar a azedar. Mas aquilo foi um projeto nosso. E, portanto, é difícil, desde logo, reconhecer que já não está a funcionar. Ou que, pelo menos, não funciona tão bem. E mais difícil ainda é pôr a hipótese que a relação termina. E aqui é que a frase que trocou com o seu amigo, disse seu amigo, não foi? Sim. Faz muito sentido. É porque de vez em quando há situações em que um ainda gosta e o outro já não gosta. E, portanto, aquele que ainda gosta, teimosamente tenta evitar aquela separação. E por que não? De vez em quando a pessoa até acha que o outro pode reencantar-se. E acontece. Ou a pessoa ouviu ao longo dos anos, ou a pessoa diz, mas eu ainda gosto de ti, portanto, se nos vamos separar, então tu tomas a iniciativa, tu sais, faz como quiseres, etc. Podemos querer mal a alguém por causa disto, mas não foi isso que esteve presente na sua conversa. É que pode acontecer que nós até confundamos ainda amar alguém com a teimosia que nasce da nossa recusa em admitir o fracasso da relação. E a Inês diz, isso é apenas uma questão de ego? Também pode ser uma questão de ego. Mas pode ser apenas, entre aspas, a nossa dificuldade em admitir que uma relação que nós projetamos para sempre, pronto, com tudo o que a expressão para sempre tem de teórica, não é? De Virgílio Ferreira, está a ver, isto de falar com mulher culta é outra coisa. E, portanto, de certa forma, os franceses dizem sainteté, não é? De cabeça, não é? Porque a teimosia está na cabeça. Nós teimosamente recusarmos a reconhecer que o fim chegou. A teimosia pode ser oxigénio também, não é? Pode não ter bons resultados, mas... Pode, mas como eu lhe disse há bocado, também pode ter bons. Também. Não é? Porque, vamos ver, de que maneira se demonstra essa teimosia? Há muitos estilos. Por exemplo, a Inês pode estar com alguém que está a atravessar uma fase, ou várias, sinistra da sua vida, e que lhe faz a da Inês, vida num pequeno inferno. E agora a Inês pode pensar assim, mas eu não aturo isto.
Não é a pessoa por quem eu me apaixonei. Não é a pessoa de um ano atrás, etc. E pode haver da sua parte, e é mais do que legítimo, a tentação de dizer, pronto, não vamos dar cabo da vida um do outro. Cada um vai ao seu caminho. Agora a Inês pode dizer assim, não, espera aí. Mas eu conheci esta pessoa. Eu não acredito que a pessoa que eu conheci tenha morrido. Está lá dentro. É uma fase má. É isto ou é aquilo. E então a Inês agarra-se teimosamente à esperança de que as coisas ainda possam voltar a ter vento que infune as velas. Isso é uma forma de teimosia. Porque a palavra teimosia tem uma conotação pouco agradável. Pois tem. Não é necessariamente assim. Júlio, temos que ficar por aqui hoje. Temos que escolheu de música. Não, escolheu o Júlio, We Are Family. Eu até lhe dei duas hipóteses, não é? Portanto, pronto, We Are Family, que olha... Terminamos em festa. E que vem, não de encontro, mas ao encontro da sua visão deste seu velho amigo, que é que eu estou um otimista. Pois está. Porque esta música é uma música alegre, não é? É isso. We Are Family. Vamos lá. Sly and the Family Stone. Exato. Eu quando acerto uma recordação, ganho o dia. Beijinho. Adeus. Tchau.